Bom dia, começa agora mais um Fórum 11h30, nesta terça-feira, 14 de janeiro. Eu sou Drida Lorenzo. Eu sou Renato Roay, que tal? Agora com uma camerita diferente. Temos acá um cenário mais aberto. É isso aí, estamos aqui de segunda a sexta às 11h30, hoje alguns minutinhos mais tarde, para comentar as principais notícias do dia, com os comentários aqui do Rovai. E hoje a gente vai comentar sobre a repercussão da indicação do filme Democracia em Vertigem ao Oscar de 2020. Vamos falar sobre o filme Marighella, a censura do governo ao filme, segundo Wagner Moura, que é o diretor desta obra. Vamos falar sobre a demissão, ou quase demissão, do Moro, que está revelado pelo livro que vai ser lançado nos próximos dias, da jornalista Thaís Oyama. Vamos comentar do ex-presidente Lula, que apareceu em pesquisa, em segundo lugar em São Paulo, entre outras notícias aqui neste Fórum 11h30 de hoje. Antes de começar aqui, falar das notícias, vamos dar um giro no nosso chat, o chat mais inteligente do YouTube. Tem várias pessoas aqui chegando de Maringá, de Jequié, Bahia, São José de Santa Catarina. Foi o Heleno que deu ideia para não demitir o Moro? Pois é, comentário do nosso membro José Lobo Avelar. É isso que diz o livro, a gente vai comentar daqui a pouco esta questão. Por que será? Preso, proteção para os patetas, proteger o Queiroz, não deixar o piloto falar, investigar quem matou Marielle. A pergunta aqui continua, quem mandou matar? Gerinaldo Costa, mais um membro aqui no chat. Você pode ser membro também do canal. Membro no canal da Fórum aqui no YouTube. Se você não quiser, inscreva-se no canal, ative o sininho para ser notificado. Bom dia ao Carlos Calisto, lá de Aracaju. É isso Grande aí. Aracaju. De Horizonte, Ceará, olha só, João Pessoa, Cabo Frio, Alemanga, onde será Alemanga? Boa tarde, o que vocês acham sobre o salário de 2020 e o reajuste que vai ter agora? Vocês acham que é tudo maracutaia para a eleição? Falo de Natal, falem sobre a perseguição de Paulo Fezes para com os servidores públicos. Pois é, já tem apelido aí para o ministro da Economia. Fernanda Pillars, bem-vinda, mais uma membra aqui já presente no nosso chat. Golpistas estão inconsoláveis e revoltados, diz a Maria Vilela. Pois é, a indicação ao Oscar do filme da Petra Costa realmente causou aí um alvoroço na direita, e a Petra a gente vai falar da repercussão dessa indicação. A Petra deu uma entrevista para o Estado de São Paulo, onde ela diz que a democracia está em vertigem em todo o mundo por conta da pressão da direita. Ela deu essa entrevista, onde ela fala que o filme foi muito bem recebido em várias partes do mundo, e diz ainda que sem o reconhecimento do direito do outro, a democracia está ameaçada. Wenders me agradeceu por ter iluminado não só o momento da história do Brasil, mas da situação planetária, ela diz, se referindo ao cineasta Wim Wenders, que elogiou a obra. E a gente tem uma informação fresquinha aqui, Renato, que o Bolsonaro também comentou agora na saída do Palácio do Planalto. Ele foi questionado por alguns jornalistas sobre o filme, e ele disse que é uma porcaria, uma obra de ficção. Mas ele não viu e não gostou. Era o festival de besteiras que assola o país, o FEBEAPA, né? Que é um livro do pai do Sérgio Cabral, se eu não me engano. Festival, agora deixa eu até jogar no Google aqui, que uma das frases era isso: eu não vi e não gostei. É mais ou menos isso. Festival de Stanislau Ponte Preta, isso. Do Sérgio Porto,
que eu acho que é o pai do Sérgio Cabral. Se eu estiver enganado, alguém me corrige. O nosso... E também teve o Eduardo Bolsonaro, também comentou, disse também que olha só o comentário dele, essas indicações ao Oscar não são à toa, e não se engane, se fosse um documentário mostrando a maior manifestação de rua da história do Brasil contra o PT, jamais seriam indicados. E o general Heleno também comentou, que orgulho ver um filme nacional indicado para o Oscar em 3 categorias, terror, comédia e ficção. Perdão. Também mais um comentário. Um comentário glamouroso, né? Desse super culto general Heleno. Exatamente. Né? Agora comente você. Não, então, ontem a gente fez, eu e a Clara, o Pablo Vilaça não viu o filme, mas a gente discutiu todo o Oscar, eu falei um pouco do filme, a Clara também, o Pablo acabou não assistindo, porque, primeiro, ele está rompido com a Netflix, desde a história do Mecanismo. Ele achava que a Netflix estava ali, ao lançar aquela série, contribuindo para a destruição do país, o que ele tinha total razão. E como ele já tinha outros bodes com Netflix, ele decidiu romper a assinatura. Mas depois ele recebeu o filme, mas preferiu não assistir, porque a mãe dele tinha visto, tinha ficado mal, alguns amigos e amigas também, e ele estava num momento depressivo, vai assistir o filme agora. Mas o papo de ontem é sensacional, né? Vale muito a pena, então tá no nosso canal do acabei YouTube. De colocar o link no chat. Então vocês podem assistir, e a gente vai tentar fazer umas novas conversas com o nosso amigo Pablo Vilaça, inclusive depois de ele assistir a celebração, né? Não, depois de ele assistir o filme da Petra, para bater um novo papo, ou na segunda que vem, ou outro dia, e quem sabe aí a gente consegue trazer ele para papear com a gente no dia do Oscar. Isso. Vai ser convidado, pelo menos. O filme da Petra está fazendo um baita sucesso. É, de alguma maneira, uma zebra, né? Pelo que o Pablo disse ontem, ele assistiu os outros 4 documentários. O que se passa na Síria, agora me foge o nome também, que fala dos assassinatos, das mortes de crianças, tal. Ele acha mais forte para ganhar, um discurso mais universal. Mas só de ter chegado esse momento, ser anunciado, aparecer cenas, tá no meio, o mundo inteiro vendo aquilo, muita gente vai assistir daqui até o Oscar, gente que forma opinião, vai dar muito o que falar e discute de alguma maneira não só a democracia no Brasil e os riscos que ela corre com um cara como o Bolsonaro hoje e com o golpe que foi dado em 2016, como a situação do planeta em vários países. É razoável pensar que as pessoas progressistas dos Estados Unidos se identificarão com o que está acontecendo lá com o Trump, as maracutaias, as mudanças de roteiros judiciais, como está acontecendo, como aconteceu na Argentina. A gente está vendo Nisman, uma série também da Netflix, que até o momento parece estar sendo bem correta do ponto de vista da abordagem, diferente do Mecanismo que eles aqui fizeram aqui com Padilha. Isso sim, uma ficção, né? Isso sim, uma obra de ficção ridícula. E não é por nada, assim, olha, eu sou daqueles que, se eu assisto uma puta bem feita, eu assisto campanha eleitoral de aniversário, ou participação em debate, falo, cara, foi melhor. Né? O meu time jogou pior. Mas o Mecanismo é uma aposta, para ser bem direto e reto. É um filme muito ruim. O cara que interpreta o Lula, é tudo horrível. É tudo mal feito, assim, a iluminação é ruim, o roteiro é babaca, é todo estranho. Bom, enfim, eu queria dizer isso só para falar para vocês assistam o vídeo do Pablo Vilaça, que está aqui para quem não viu ontem à noite. Isso aí, e o link no chat com a entrevista do Pablo Vilaça, que disse, entre outras coisas, que não existe documentário imparcial, né? Como não existe jornalismo imparcial, Dri?
Essa é você pode buscar um nível de imparcialidade razoável. Tentar ser o mais próximo da imparcialidade. Imparcial não existe. Neutralidade, então, aí é obra de ficção. Que as pessoas elas nem querem a imparcialidade, elas querem a neutralidade. Como ser neutro? Na escolha da pauta, você já não é neutro. Né? A gente na Fórum publica 40, 50, 60 matérias dia, sei lá, depende. Final de semana menos, mais durante a semana. A gente está escolhendo as matérias. Tem umas que a gente olha e fala, essa não. O tempo todo. Então, a gente, por que não vai dar essa e dar aquela? Em qualquer jornal se faz isso. O Jornal Nacional cabe em quê? 15 matérias? 12? Eles escolhem a pauta. Aonde vai ter imparcialidade dele? Um documentário é a mesma coisa. Ela, né, o que é legal e é bonito no filme, porque a narração é da Petra, ela diz o tempo todo de que lugar ela veio para fazer aquele documentário. Ela conta a história da família, conta a história dos pais, que é diferente lá da família, fala da militância deles, fala dela fazendo campanha, comemorando em 2002 a vitória do PT. Ela se coloca no documentário, é absolutamente honesto. É absolutamente honesto. É isso que importa. O nível de honestidade que não existe, por exemplo, no Mecanismo, que eu consegui ver 2, 3 capítulos. Eu falei, não vou perder meu tempo com isso. Pois é. E a gente também tem mais uma notícia aqui de cinema, que é a censura ao Marighella, que o Marighella, desde novembro, já tinha uma data marcada para a estreia no Brasil, e eles não conseguiram estrear por uma questão de que, segundo Wagner Moura, é censura mesmo. É o governo Bolsonaro aparelhando as instituições para que não deixe o filme estrear, e alegando aí entraves burocráticos, né? O Pablo explicou isso. Eles têm direito ainda a um fundo para que seria para o lançamento, e eles estão negando esse fundo. O Pablo explicou. Exatamente. O Pablo explicou ontem. O que eles estão alegando? Que a produtora lá do Fernando Meirelles, se eu não me engano, que é a O2, teria descumprido as regras de um outro edital e que por isso não poderia receber esse recurso. Quando a única coisa que ela fez foi pedir um alargamento de prazo, que, segundo o Pablo Vilaça, é absolutamente normal. Você fala, olha, eu ia entregar o filme, e é um documentário, no caso, inclusive. Eu ia entregar esse documentário dia 2 de janeiro, vou entregar dia 2 de julho, finalizado, e diz que isso faz parte das regras do jogo. Não há nenhum nível de corrupção, maracutaia, seja o que for. Eles usaram isso como argumento para censurar o filme. Então, aí está correto o Wagner Moura. Então, impede o lançamento, e aí vai ter que ver agora como é que se faz para lançar. Outra coisa que o Pablo Vilaça disse ontem, que é interessante, falou, olha, o Meirelles já lançou o filme O Jardineiro Fiel lá em Los Angeles. Porque como é que o Marighella vai ser indicado ao Oscar com um governo desse? Muito provavelmente não será para disputar filme estrangeiro, porque aqui no Brasil tem a indicação se dá a partir de uma comissão e tal. Ele, inclusive, defendeu a escolha da comissão nesse ano, disse que achava que Bacurau, de fato, não devia ser indicado, porque é um filme excelente, que a gente entende, mas que lá ia ser difícil, citou exemplos de cenas. E nesse caso ele falou, mas pode concorrer sem ser filme estrangeiro se inscrever, se lançar em Los Angeles. Então o lançamento oficial do filme foi lá, e o Meirelles já usou esse estratagema quando do Jardineiro Fiel ele concorreu em várias categorias. Olha só, antes de continuar aqui nos assuntos do dia, mandar um abraço e uma boa sorte para o Marcos Veloso, que está a poucos instantes de entrar numa cirurgia na coluna cervical e está aqui assistindo a gente. Rapaz, então, boa sorte, que tudo corra bem na sua cirurgia e boa recuperação. Estamos aqui, você. Vamos que tudo dê certo. Botar fé aqui para o Marcos. Agora perdi. Bom. O Marcos Veloso. Marcos Veloso, força, irmão. Energias positivas. Estamos aqui, são 318 pessoas mandando, nós dois, 320, mandando energia positiva para você nesse minuto. Exatamente.
Se você achava alguma possibilidade de premiação, já comentamos aqui sobre a democracia em vertigem, né? Sobre a temática, né? E mais uma questão aqui que o Wagner Moura coloca é sobre a censura a esses diretores, como que não, tanto Bacurau como Democracia em Vertigem, como Marighella, não teriam sido feitos se fossem feitos os pedidos nesse governo, né? Porque, na verdade, eles censuram não os diretores por criticarem o governo, mas é um problema. Ele coloca aqui uma frase que eu achei muito boa: o problema do fascista com a arte é mais profundo, tem menos a ver com o que um artista diz e mais a ver com a natureza da arte mesmo. A história comprova que a arte e o pensamento crítico são as primeiras vítimas desse tipo de governo. Mas é um governo que a gente vê como trata, né, a cultura e o conhecimento, né, e todo... Diz que os livros têm muito texto, né, Rovani? E ontem viralizou bastante um tweet do PSDB, também ironizando a nomeação, a indicação, né, do filme Democracia em Vertigem para o Oscar. E olha só que coisa, e hoje temos aí um prefeito tucano da Paraíba flagrado colocando R$25 mil na cueca. E agora, será que Era legal até mostrar o vídeo, né? A Tati deve estar colocando aqui na nossa tela, dividida aqui, porque... Cadê agora o tweet fazendo gracinha, né? Pois é, os cuecão de couro aí. Exatamente. A Polícia Federal flagrou a entrega da propina de R$25 mil ao prefeito de Uiraúna, o João Bosco Nonato Fernandes, do PSDB, para passar para posterior repasse, segundo a reportagem, ao deputado federal afastado Wilson Santiago. Então, essa história do PSDB foi o que mais se aproximou de uma constatação, assim, digamos, precisa do que aconteceu ontem com aquele tweet. Foi desses nossos amigos tuiteiros gaiatos como eu, que pôs a seguinte frase: o PSDB saiu do sarcófago, tuitou e voltou para o sarcófago. Né? Assim, é isso. Né? O PSDB virou uma múmia, um vampiro, uma coisa assim que sai de vez em quando. O PSDB existe. Né? Existe, tá bom, então. E existe para quê? Para fazer isso, para passar vergonha. Né, cara? Eles foram lá detonar o filme da Petra. Fica quieto, meu. Vocês já levaram o país para o buraco, porque vamos pôr os pingos nos is. Vamos dar nome aos bois. Quem começou essa maluquice não foi o Bolsonaro. O Bolsonaro estava lá ganhando seu dinheirinho, fazendo as rachadinhas lá com os filhos dele, costurando as coisas com o Queiroz, cuidando lá dos grupos do Rio de Janeiro, que as pessoas dizem que tem relações com a milícia. Sabe-se lá fazendo o que mais, né? Que depois a gente descobriu que ele mora no mesmo condomínio do assassino da Marielle. Enfim, o Bolsonaro estava ali na sua vida mansa, de 28 anos de parlamento, quando o Aécio decidiu fazer o seguinte: não vai ter governo Dilma. Ganhou, mas não levou. A frase que foi dita, inclusive, pelo Goldman: se ganhar, não leva. Né? Então, assim, que era uma repeteco lá do Carlos Lacerda, que é típico. O PSDB é um partido lacerdista. Né? Eles começaram, então, a articular redes sociais, financiar grupos como Vem Pra Rua, para poder chamar movimentos. Foi no parlamento, apoiaram a eleição, que sabiam de um grande corrupto, que era o Eduardo Cunha, né, que eu até esqueci o nome, já figura... Você acaba esquecendo o nome do sujeito, né? Que eles sabiam de quem se tratava, fizeram toda a articulação com o Cunha, passaram a aprovar pautas bombas, levaram o país para esta merda, entendeu? Fizeram aquela manifestação de 15 de março, não deram um passo atrás, aceleraram, impeachment, 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 mal tinha começado o governo, porque não aceitou a derrota. O Serra falava aos quatro cantos
que era o nome por um golpe parlamentar, que não falava que era um golpe, mas qual que era a ideia deles? Era fazer um acordo, derrubar a Dilma, o Temer assumir a presidência e o Serra queria o quê? Que se chamasse, então, mudasse o sistema de governo para um misto de presidencialismo parlamentarista, onde o Serra seria o primeiro-ministro. O Aécio era contra. Então, o Aécio queria ser o primeiro-ministro sem ser ministro. Ou vocês não se lembram, tenho certeza que vocês se lembram, do dia da posse, que o ministro, que o Temer pôs todos os ministros e o Aécio estava na foto, sem ser ministro. Obrigado, Roseli Viana, mais uma pessoa membra do canal da Ford. Quem colocou, eu quero só terminar e eu já vou te passar, quem colocou o país nesta meleca foi o PSDB. O governo da Dilma não ia ser um bom governo, essa é a minha opinião. O governo da Dilma ia ser um governo regular. Por quê? Porque tinha uma crise colocada, tinha uma dificuldade com o parlamento, ela não conseguiria governar com tranquilidade, ela ia levar o carro até o fim da competição, mas sem chances de ganhar aquela corrida. Provavelmente, se tudo ficasse bem, o Lula talvez nem saísse candidato, vendo o cenário, ia falar, não, vamos renovar o PT e tal, entendeu? Mas eles quiseram fazer tudo aquilo e jogaram o país nessa lama. Se tivesse ficado na boa, mesmo sendo golpistas, talvez hoje o PSDB tivesse a presidência da República. Porque quem botou fogo para a Lava Jato virar o que virou foi o PSDB. Entendeu? O Bolsonaro estava quieto. Aí ele ganhou força, pegou o caminho do meio, ou o caminho da extrema-direita, como preferirem, e socou. Que, de certa forma, é protegido um pouco pela justiça, né? O próprio Moro não queria melindrar o FHC e as denúncias contra o Aécio, né? Inclusive, a irmã dele chegou a ser presa e o primo, né, que dá para matar. Exato. Então, a Roseli está dizendo que é a segunda vez porque tinham cancelado a inscrição dela. E ela fez... No próprio YouTube, a gente não consegue... Precisamos ver até o que aconteceu aí. Vamos mandar uma mensagenzinha para os YouTube. Senhores YouTube, por favor, né? Respeita aí as inscrições, os desejos das pessoas que nos acompanham, mano. E olha só, tinham feito uma indicação aqui, a Giane, de um documentário chamado Excelentíssimo. Ela diz que vale muito a pena. Vou procurar para... Sobre o que é? Sobre o que é. Conta aí no chat pra gente sobre o que é esse documentário que vale a pena assistir. Tem vários comentários aqui. A direita ficou meio tonta com a indicação de Democracia em Vertigem para o Oscar de melhor documentário, Juarez Tavares. A Roseli, a gente vai ver o que aconteceu, se a gente consegue descobrir aqui no YouTube o que rolou com a sua adesão ao clube de membros do canal aqui do YouTube. Vamos ver, tinha vários comentários aqui. O Arles disse, nosso também membro, PSDB tomou pau no tweet onde reforça o que fez ontem publicado hoje. Tem mais replies do que likes, isso indica muita crítica ao tweet. Eu vi realmente ontem que tinha, acho que, muito mais comentários e chama atenção, assim, os comentários, tiveram alguns que foram muito compartilhados com o metrô de São Paulo, que o PSDB está no governo do estado há mais de 20 anos, né, e tinha um mapa do metrô de 2020 lotado de estações. E aí o pessoal, até o Deluca, né, se é uma fantasia, porque o mapa do metrô, ele, né, a expansão do metrô é ridícula, né, no estado. E a foto do Aécio também. Essa foto histórica, né? Viralizou. O Fernando Henrique tinha pegado avião, ido para lá. A gente já recebendo, nesse dia, o Luca era pequenininho, muito pequenininho, não, 1 ano. E a gente estava na Vila Madalena e eu acompanhava a apuração. Ela só foi sair quando tinha 85% das zonas apuradas, demorou umas 2 horas, porque estava pau a pau.
Só que a gente ia recebendo informações contraditórias do comitê do PT e do comitê do PSDB. Eu ia apurando pelo WhatsApp, conversando com um monte de gente. Bicho, parece que passou. Aí amigos da imprensa, olha, Fernando Henrique, todo mundo indo para a casa do Aécio. O Fernando Henrique acabou de pegar um jatinho, e tinha pegado mesmo. E aí todas as movimentações indicavam o Aécio como vencedor. E essa foto está no momento em que sai o gráfico, que tinha 85%, e eu não sei se a Dilma estava um pouquinho na frente, se não me engano. Só que quando eu olhei, eu vi que assim, a Dilma estava muito pouquinho na frente, mas que eles mostravam da onde faltavam os votos, e faltava muito mais votos do Nordeste. Na hora, naquele exato segundo, eu já estava com um tweet pronto para Dilma ganha ou Dilma perde, né? E aí eu tuitei, Dilma é a nova, se reelege presidente da República. Foi um tweet que viralizou e todo mundo, vai, mas da onde que você tem tanta certeza? Né? Eu olhei o mapa e cravei sem sombra de dúvida. E ele percebeu, talvez nesse mesmo instante que eu, porque é um cara que vive da política, que ele tinha perdido a eleição, e essa foto genial, que infelizmente a gente não tem aqui, né? Que é ele ali olhando, ele estava com, aliás, neste dia, quem estava na casa dele é um tal de Luciano. Um tal de Luciano que diz que é de centro agora. Luciano atrás, eu vou compartilhar com vocês aqui do chat a matéria, né, sobre o recalque do PSDB, e que tem essa foto de destaque aí que a gente está falando. E agora há pouco também na entrevista no Palácio do Planalto, do Bolsonaro, perguntaram para ele sobre o lançamento do livro Tormenta, o governo Bolsonaro, Crises, Intrigas e Segredos, da jornalista Thaís Oyama, que vai ser lançado nos próximos dias pela Companhia das Letras, né? E ele disse, tem uma colega de vocês que fez um livro que leu meu pensamento. O livro é fake news, um livro mentiroso. E esse livro, ele traz aí relatos, né, sobre essa crise do Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, e traz essa questão de que o Moro quase foi demitido do governo, Ministério da Justiça. E quem evitou, né, que o Moro saísse do governo foi o general Heleno, que convenceu o Bolsonaro a não demitir o Moro. Segundo ele teria dito ao presidente, se demitir o Moro, seu governo acaba. Então, eu estou apurando essa história, porque eu não vou falar agora, porque eu vou revelar um texto daqui a pouco com mais detalhes, porque eu tenho mais detalhes dessa história. Essa história circulava, e como a fonte original não era assim uma fonte da minha confiança, eu nunca levei... deixa para lá. A gente sabia que ele estava sendo boicotado, mas tem uns detalhes mais curiosos que agora, com o livro da Thaís Oyama, com da coisa do general Heleno sendo contada, eu vou revelar para vocês daqui a pouco num post no meu blog. Né? Porque o Moro faz, a partir do dia 25 de agosto, talvez vocês se lembrem ali, quando ele bota aquela fotinho dele de soldadinho, quando ele era moleque, 1000 anos atrás, eu tal, sempre respeitei a hierarquia, tal. Aquilo foi a senha para ele poder continuar no governo. Aquilo foi a senha. E dali em diante é PR para cá, é PR para lá. Pedi, inclusive, para o nosso amigo Antônio Arles, que está aqui provavelmente nos acompanhando, que ele fizesse um estudo do dia 20 de agosto, 90 dias para trás, do dia 20 de agosto, 90 dias para frente, para a gente comparar, para sustentar essa história, que tem um detalhe que é mamão com açúcar, assim, para quem gosta de dar risada, desses heróis nacionais. Mas eu vou me dar o direito, vou pedir a licença poética aqui a vocês para contar isso daqui a pouco, porque eu quero bater só umas coisinhas para não ser leviano com o senhor Sérgio Moro. Sérgio Moro, o herói nacional, o homem que combate as corrupções.
Ah, Serginho, viu? Quem te viu, quem te vê. Ele assumiu um compromisso de mudar de comportamento, de ficar bonzinho. Mas vamos lá, vou contar mais coisas. O que mostra, quem acompanha aqui esses nossos papos, lá em agosto eu falava, o Moro não fica até o final do ano, o Moro não fica até o final do ano, lembra disso? Eu já tinha essa informação. Acontece que eu não podia imaginar que o Moro ia aceitar ser tão sabujo, ou falso, ou o cara que é um escorpião que vai atacar lá na frente o Bolsonaro. Mas ele aceitou todo tipo de humilhação. Isso não estava na conta. E o que teria enfurecido o Moro, né, na verdade, enfurecido o Bolsonaro com o Moro, é que o Moro teria pedido ao Toffoli que reconsiderasse aquela decisão sobre paralisar as investigações do COAF, que na época a medida do Toffoli protegia diretamente o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, que é investigado por corrupção em seu antigo gabinete da Alerj, naquelas práticas da rachadinha em parceria com o Queiroz. É isso, Romé? É isso. Eu estava aqui procurando uma foto, só para ver se eu estou errado. Olha só, enquanto você procura a foto, uma matéria do Plínio Teodoro, nosso editor de política aqui na Fórum, ele traz alguns casos aí de bajulação do Moro e também alguns casos, relembra, né, aquela vez que o Moro foi assinar a camisa e o Bolsonaro falou, assinou Lula livre, falou que ele ia fazer o troca-troca com o Ricardo Salles, ele lista alguns constrangimentos do Bolsonaro. E outubro tem aquela imagem do Moro, do Bolsonaro, fingindo dar um tiro na cabeça. Eu achei que era no 7 de setembro, né? Mas foi no dia 16 de outubro. O Moro abaixa a cabeça reverencialmente e o Bolsonaro aponta para ele e o Guedes olha assim, é isso aí, bonzinho. Faz sinal de... Faz assim, abana o rabinho. Cara, quando a gente falava lá em agosto, setembro, olha, o Moro não vai comer o peru de Natal, o Moro não vai... Eu tinha essa informação de que ele estava já na fila de demissão, que o Bolsonaro ia só armar o bote. Mas ele aceitou uma negociação e aceitou a humilhação. Daqui a pouco no blog do Papai. É isso aí. E o Plínio também lembra aqui alguns tweets, como uma foto no Instagram que o Moro publicou abraçado com o Bolsonaro, com a legenda "Nova semana, novos motivos para sorrir". Pois é, né? Bom, e ontem o Bolsonaro fez uma piada com uma notícia do Globo sobre o livro da Thaís Oyama. O Globo cometeu um erro no Twitter, que é passível, né? Todos cometem erro. Eles inclusive o Entraub. Inclusive o Entraub, que escreveu impressionante com C, e o Bolsonaro não retweetou fazendo gracinha. O Globo tweetou a matéria sobre essa demissão, esse desejo de demissão do Moro. Ele colocou: ministro Augusto Heleno convenceu Moro a não demitir Sérgio Moro. Eles erraram, depois corrigiram o tweet, tweetaram de novo, mas o Bolsonaro tweetou essa matéria: essa imprensa é uma vergonha, lê meus pensamentos e ministros se convencem a não demitirem a si próprios. Ele compartilhou a matéria sem negar que era... Ele não vai negar, ele quer o Moro ali, ó, sabe, balançando o rabício, que ele se tornou isso. Então agora ele é um funcionário que o Rodrigo Maia já tinha pontuado lá atrás, e ele ficava fazendo de conta que não era, tentava só mostrar foto dele nas associações, ele falava em primeira pessoa, conseguir não sei o que, diminuir o crime. Agora não, o governo do PR Bolsonaro melhorou isso, o governo do PR Bolsonaro melhorou aquilo, ou seja, ele se submeteu completamente ao bolsonarismo. Isso aí, tinha gente aqui que devia estar em outra live, mas já foi ocultado aqui, porque assim, o YouTube é democrático, tem lives para todas as visões de mundo. Então,
Tem gente que tem que ir para a live do Olavo de Carvalho. Isso, vai lá cheirar o fiofó do Olavo de Carvalho. Ele gosta de falar desse jeito. E tem, olha só, Rovai, tem pesquisa eleitoral que mostrou Lula em segundo lugar no levantamento espontâneo, veja só, quando não são revelados os nomes, numa disputa pela Prefeitura de São Paulo, veja só. Ele fica atrás só do atual prefeito, Bruno Covas, e à frente de Haddad. Veja, essa na espontânea, tá? Que é quando a pessoa fala assim, quem você quer votar para presidente, para prefeito de São Paulo? Aí o povão fala o nome de alguém, seja de quem vem à cabeça. 3,7% falaram o nome do Bruno Covas. Por quê? Porque ele é o prefeito. Ele, inclusive, estava muito mal nas pesquisas. Eu não gosto de fazer, tipo, começa na análise, tenho que dizer isso. Ele cresce por conta da doença, né? Porque também passa a ficar mais conhecido, porque se elegeu como vice, não tinha essa dimensão popular, as pessoas conhecem, lembram da história do avô, tem todo um embalo aí, uma coisa triste e trágica, inclusive. Espero que ele se recupere. Sempre falei isso aqui e não exploro a doença de ninguém, seja de quem quer que seja. Mas esse componente o levou a ser mais conhecido e o tornar mais simpático para a população, e ele foi lembrado por 3,7%. Aí, olha quem as pessoas lembram: o Lula. Quem será prefeito de São Paulo? O Lula, 2,7%, e o Haddad com 2,5%. Se juntar os dois, já passa o Bruno Covas. Nessa mesma pesquisa, Adri, 40% diz que vota no candidato que o Lula indicar para a prefeitura de São Paulo. Os ares estão mudando, muito mais do que Bolsonaro e muito mais do que João Dória, que é desprezível a porcentagem, na faixa de 10, 12, deve ter os dados aí na matéria, se você abrir, talvez a gente consiga ler alguma coisa, mas blá, 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 não. Enfim, aí quando vem a pesquisa com indicação de nomes, o Russomano lidera, mas por pouco, uma quantidade pequena de votos, seguido da Marta Suplicy e do Bruno Covas. E o candidato que eles colocam do PT é o Gilmar Tato, que teria algo como 4,3%, 4,4%, Boulos também nessa mesma faixa, o que mostra que se não for o Lula, e não será, se não for o Haddad, e é o que tudo indica, não será, porque o Haddad diz que não quer, e o Lula diz, se ele não quer, a decisão é dele, eu não vou insistir. Por que, Lula, você não vai insistir? Porque não se deve, uma pessoa que teve 45 milhões de votos, tem que tomar decisões que ele quer para a carreira dele, para a vida dele, enfim. Então, o Lula acha que poderia ser, de fato, um passo atrás, e acho que ele deve ver também com muita dificuldade a eleição do Haddad aqui em São Paulo, que será a mesma eleição muito difícil, muito difícil. Eu acho que o favorito é o Bruno Covas, que é o atual prefeito, a despeito de o governo do Bruno, a meu ver, ser muito ruim. Ele está doente, a minha solidariedade total a ele. O governo dele e do Dória, porque começa com o Dória, é um governo fraquíssimo. É um governo, a cidade está imunda, não tem projeto social nenhum. E nessa pesquisa não tem marca, não tem nada, como o do Crivella é uma porcaria, como de outros, muitos prefeitos também são governos ruins. Tá? A gente tem raras exceções no Brasil hoje de governos bem avaliados municipalmente, e boa parte deles está no Nordeste. É isso aí. E uma notícia agora internacional: o presidente do Irã anunciou que alguns dos envolvidos na queda do Boeing 737, que a gente comentou bastante na semana passada, da Ukraine International Airlines, que matou 176 pessoas, foram presos. E ele diz que a responsabilidade recai sobre mais do que apenas uma pessoa. Disse ainda que os culpados devem ser punidos. As Forças Armadas iranianas admitirem seu erro são um bom primeiro passo. Devemos garantir às pessoas que isso não acontecerá novamente. Eu acho que... veja só, quando esse avião caiu, a primeira coisa que eu disse é que o avião não cai à toa. Estávamos aqui na entrevista com o Reginaldo Nasser, que a empresa
ter assumido, já estava falando que é erro mecânico, me surpreendia depois ver desmentido, falei, isso não acontece, não é assim, porque tem a questão do seguro, e eu achava que tinha a ver com a guerra. Eu não disse que foi os Estados Unidos, aliás, eu até imaginava que pudesse ter sido o Irã. Quando o Irã... Pode falar. Não, é porque só um detalhe que ele culpa essa tragédia de terem derrubado o avião coloca a culpa nos Estados Unidos, porque ele diz que foram os Estados Unidos que criaram esse ambiente agitado, Sim. Foram os Estados Unidos que criaram essa situação. O que eles dizem? Que eles viram um avião voando na área do espaço aéreo iraniano e acharam que era avião de ataque e abateram. É isso. Erraram, mataram mais de 100 pessoas, muitos iranianos, muitos ucranianos, muitos canadenses. É uma tragédia terrível, fico imaginando as famílias dessas pessoas. E é o tipo de coisa que acontece quando se mexe no formigueiro. Alguma picada se vai tomar. E, infelizmente, quem tomou a picada não tinha nada a ver com isso. Nadíssimo a ver com isso, né? Eram pessoas, eram estudantes, eram trabalhadores, eram donos, enfim, e estavam no avião indo embora ali do Irã e acabaram sendo vitimados por uma provocação do governo Trump, que foi matar um general daquela maneira bizarra com um drone. Pois é, tem vários comentários aqui sobre eleições, São Paulo, já que a gente falou dessa pesquisa. Valquíria está dizendo, pensa numa gestão péssima. Bruno e Dória não fazem nada, nem pela cidade, nem pelo estado. Tem aqui vários comentários. PSDB aqui no interior só sabe instalar praças de pedágio. Mark, obrigado pelo superchat. O garoto está bem, está tudo indo bem. E a gente vai encerrando, E a gente vai terçando, né? A gente vai encerrando este Fórum 11h30 de hoje, desta terça-feira, e a gente volta amanhã. Se inscreva no canal, ative o sininho, porque tem muitas entrevistas rolando ao longo do dia aqui no canal da Fórum. Beijos. Beijos a todas, beijos a todos. Em pé.